Olá, temos aqui um problema de estatística de teste de hipóteses. O problema diz o seguinte: uma fábrica anuncia que o índice de lactose no petit suisse produzido por ela é de 26 mg por grama. Um laboratório realiza testes em uma amostra obtendo as seguintes quantidades: 26, 24, 23, 22, 28, 25, 27, 26, 28 e 24 mg. Sabe-se que o índice de lactose aceitável para esse produto se distribui normalmente com variância de 5,36 mg. Pode-se aceitar a afirmação do fabricante com um nível de confiança de 5%? Essa é a pergunta, certo? Então vamos lá. No teste de hipótese, a gente precisa levantar duas hipóteses, tá? As hipóteses que a gente encontra nessa pergunta é a seguinte: pode-se aceitar a afirmação do fabricante? Então, qual que é a afirmação do fabricante? Que há 26 mg. Então, nós temos uma hipótese nula, chamada de H0, hipótese nula, que afirma que a média da quantidade de... Deixa eu escrever direitinho. Afirma que a média da quantidade de lactose no produto seja 26 mg. Então, nós vamos chamar isso aqui de hipótese nula. Essa hipótese nula me diz que a média é de 26 mg. Certo? Essa é a hipótese do fabricante. A gente pode aceitar essa hipótese? Então, a gente vai chamar de hipótese alternativa, H1, que a média seja diferente de 26 mg. Que foi a proposta pelo fabricante, ok? Bom, há dois tipos de teste de hipótese, tá? Há o teste de hipótese unilateral e há o teste de hipótese bicaudal, ou bilateral. Nesse caso, nós estamos diante de um teste de hipótese bilateral. O que me diz se esse teste é bilateral ou bicaudal? É isso aqui, ó. Se aqui está dizendo que é diferente, ele se trata de um teste bilateral. Certo? Então, o que significa? Eu quero ter 95% de certeza de que a média esteja... Deixa eu fazer maior, porque vai ficar grande essa curva depois. Eu quero ter 95% de certeza de que a média seja essa afirmada pelo fabricante. Eu quero ter essa certeza. Então, eu vou desenhar essa situação aqui, ó, porque ele me disse que se distribui normalmente, tá? Se não tiver essa informação, tudo cai por água abaixo. Tem que estar dizendo que segue uma distribuição normal. Então, olha só. Aqui eu tenho a média, tá? Aqui eu tenho a média, que são os 26 miligramas. Eu quero ter 5% de dúvida somente, ou seja, 95% de certeza de que esse valor vai estar dentro dessa média. Então, eu vou estabelecer aqui um intervalo, ó. Como é bicaudal, eu vou dividir esse 5% de confiança que eu quero ter em 2,5% para esse lado e 2,5% para esse lado, tá? Então, aqui, nessa parte aqui da curva, eu tenho 2,5% dos meus dados, 2,5% aqui, 2,5% aqui, pode ser 2,5% para mais ou para menos, né? Por isso que a gente divide em duas partes. Nessa região aqui, entre esses 2,5%, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 47,5% dos meus dados. E aqui eu tenho 47,5%, certo? O que eu vou fazer? Essa curva que a gente fez aqui, ela já é uma curva em Z, tá? Ela não é uma curva em X. Ela é uma curva que já está na variável Z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela Z e vou procurar qual é o Z correspondente a esse pedaço, a esse ponto aqui, ó. Exatamente esse ponto. Que ponto é esse? Esse é o ponto que delimita os 2,5% inferiores aqui, ó. Que é a região que eu não quero que esteja. Ok? Então, eu vou procurar aonde que tá, lá na tabela Z, esse valor aqui, ó. O valor que delimita os 2,5%. Lembrem que a tabela Z, ela é o quê?
ela sempre mede de 0 para cá ou de 0 para lá, tanto faz, certo? De 0 para cá vai ser negativo. A tabela Z não trabalha com número negativo, mas se tiver antes de 0 vai ser negativo, se tiver depois do 0 vai ser positivo. Então, ao invés de eu procurar na tabela Z o 2,5%, eu vou procurar lá na tabela Z o 47,5%, porque ela mede de 0 para cá. Ela sai daqui e vem para cá. Ela não vai medir da forma que a gente quer, ela vai medir como ela quer. É daqui para lá, e não o pedacinho que a gente precisa. Então, o que eu quero fazer? Eu vou achar o Z correspondente a 47,5%. Então, vem aqui, e a forma de olhar a tabela Z é diferente da forma que a gente olha sempre. Porque aí a gente vai olhar o contrário. Eu vou procurar o 47,5% e vou saber qual é o valor de Z correspondente a ele. Aqui, ó, tá vendo? 47,5%. 47,50. Esse aqui, ó. Qual que é o Z correspondente? Aqui, ó. Vem aqui 1,9. 1,9 o quê? Aqui, ó. 1,96. Tá vendo? 1,9 até aqui. Sobe lá em cima. Não mostrou, mas vai mostrar agora. 1,96. Então, o Z naquele pontinho lá que eu quero equivale a 1,96. Então, aqui, esse valor primeiro aqui é menos 1,96. E esse segundo aqui, ó, é 1,96. Certo? 1,96. 1,96. Certo? Então, aqui o valor do Z é menos 1,96, nesse ponto. Aqui o valor do Z é mais 1,96. Bom, se o Z que eu for encontrar no meu cálculo aqui desse problema estiver nessa região aqui, ela é chamada de região de aceitação. Ela é chamada região de aceitação. Essa aqui. Se o Z estiver nessa região aqui, ela é uma região de rejeição. Então, se tiver na primeira região, eu aceito a hipótese. Se estiver na segunda região, que é aqui, eu rejeito a hipótese. Então, esse aqui, rejeição. E aqui, aceitação. Nossa, ficou horrível. Então, aqui é a aceitação. Mesma coisa aqui. Aqui vai ser, do outro lado, a mesma coisa. Aqui é minha região de aceitação. E aqui a outra, a pequenininha, é minha região de rejeição. Então, depende de quanto vai dar o valor do Z ali, eu vou aceitar a hipótese nula. É sempre com relação à hipótese nula. Dependendo de quanto der o Z, eu aceito a hipótese nula. Dependendo, eu rejeito a hipótese nula. E aí ficou a hipótese alternativa. Certo? Então, vamos lá. O que eu preciso para calcular a hipótese? Eu preciso saber qual é o Z, em que Z vai parar aqui. Em qual valor de Z eu vou ter essas informações que eu tenho aqui de média, desvio padrão e tal. Para qual valor de Z vai dar essas informações aqui? Então, vamos lá. Situação que eu tenho aqui. O índice de lactose do petit suisse produzido por ela é de 26 miligramas por grama. Então, isso aqui é a média. Tá? Isso aqui é a média populacional. Isso aqui é a empresa, a fábrica afirma. Então, a média é 26 miligramas. O que mais que ele me deu? A variância, 5,36. A variância, 5,36. E eu preciso da média amostral, a média da amostra. Tá? A média da amostra. Bom, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Então, eu vou somar tudo e dividir por 10. Tá? Vou fazer 26... mais 24, mais isso aqui é 26, 24, mais 23, mais 23, mais, aí eu vou somando todos esses aqui, ó, todos esses valores aqui, e vou dividir por 10, tá? Então, mais, etc, não vou fazer aqui para não ficar muito longo, mais 24, e divido por 10.
Isso vai me dar uma média amostral de... calculei antes já, dá 25,3 miligramas. 25,3 miligramas, certo? Então, como que eu calculei? Somei tudo aqui, ó, os valores das amostras e dividi por 10, tá? A quantidade de elementos testados foram 10, então N igual a 10. N igual a 10. E o Z, que eu vou calcular, então, é X, média amostral, menos Mi, média populacional, divididos por sigma, desvio padrão, sobre raiz de N. Lembrando que aqui, ó, esse valor dado aqui não é o desvio padrão, é a variância, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada disso aqui. O desvio padrão que eu preciso lá no cálculo, o desvio padrão, o sigma, é a raiz quadrada da variância, de 5,36. Então, o sigma que eu vou usar lá no cálculo é de 2,32. Raiz quadrada de 5,36. Sigma é 2,32, certo? Esse é o desvio padrão. Então, vamos lá. Z vai ser X, que é a média, 25,3, menos Mi, que é a média populacional, 26, dividido pelo desvio padrão, que é 2,32. Aqui eu dei uma arredondada, era 315, se eu não me engano. Eu dei uma arredondada aqui, não tem problema. Dividido por raiz de 10, certo? Esse cálculo aqui, eu já fiz antes, vai dar menos 0,959. Menos 0,959. Ou seja, o Z que eu encontrei, ele dá menos 0,95. Menos 0,95 está entre 0 e menos 1,96. O Z referente a menos 0,95, que foi o que eu encontrei aqui, ó, ele está dentro dessa região, ele está aqui, ó, menos 0,959, ele está aqui. E esse ponto aqui está dentro da região de aceitação, ok? O valor encontrado aqui está na região de aceitação da curva. Como ele está na região de aceitação da curva, então eu vou aceitar a hipótese nula. Então, como que fica a resposta? Como Z está na região de aceitação, então aceitamos H0. O que significa aceitar H0? Aceitamos a hipótese nula. Aceitamos a hipótese de que há de fato de que a média é de fato 26 miligramas de lactose por grama. Aceitamos H0, ou seja, a média é de 26 miligramas por grama. Então, aceitamos a hipótese nula. Por quê? Porque o Z, o valor encontrado para Z, ficou dentro da região de aceitação. Então, este é o exercício. Espero que tenha sido útil para vocês. É isso aí. Até o próximo.